estar mais uma vez nesta igreja, em poder estar neste altar para ministrar a palavra. E desde já quero agradecer ao pastor Carlos por mais esta confiança e aos demais colegas do ministério. Eu quero dizer, eu não preciso nem dizer que sou o menor entre todos os grandes pregadores que aqui estão, né? Não preciso nem dizer que eu sou o menor. Qualquer um que ficar do meu lado vai ver que é maior do que eu. Mas aqui nessa noite há um que é maior do que todos aqui, e Ele é Jesus. Aleluia. Mas eu me sinto honrado em poder ministrar esta palavra, sabendo que tem excelentes mestres da palavra, grandes pregadores nesse lugar. Me sinto feliz por estar com minha esposa, que por esses dias completou 15 aninhos, não foi, né? Aniversariante. E eu louvo a Deus pela vida da esposa que Deus tem colocado do meu lado. Eu sempre digo, eu digo por telefone, eu digo nas comunidades, né? Nos Face, digo no microfone, em qualquer lugar eu digo sempre que eu a amo. É uma pessoa que é especial para a minha vida. Se o meu ministério é uma bênção, primeiro porque Deus está no meu ministério, e segundo porque colocou. Há uma frase que as pessoas sempre dizem, né? Por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu não digo por trás, digo do lado, ao meu lado, minha princesa, minha esposa e o meu neto Davi. Estou feliz por estar aqui nessa noite. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te conhece. Solta o playback aí, meu filho. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Essa canção nova do nosso trabalho é uma canção que faz parte do nosso CD. Amém? Deus te conhece e conhece muito bem. Ele está aqui nessa noite e com certeza o Senhor tem uma palavra para nós. Quantos querem ouvir Deus? Quantos querem ouvir? Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Pai. Não há outro Deus além de ti. Olha só. Conheço você bem antes de nascer, aleluia. Eu te conheço, vi teus primeiros passos entre sorrisos e abraços. Eu te conheço. Família, quando você nasceu, e com felicidade a dificuldade dos primeiros passos que você deu. Aí Deus diz assim para nós, olha, aleluia. Conheço bem melhor do que você deu. Te conheço, sua vida acompanho com apreço. Aleluia. Filho meu, fica sabendo que eu te conheço. O Senhor diz para nós dessa forma: eu te amo, eu te escolhi e jamais te rejeitei. Dentre todos que eu vi, foi vocês a quem chamei. Por isso eu te digo, filhos queridos, te conheço, aleluia. Ainda que muitas pessoas não venham nos conhecer, ainda que muitas pessoas não venham nos compreender ou nos entender, há um Deus todo-poderoso que te conhece. Ele te entende, Ele compreende, Ele sabe das suas necessidades. E a palavra diz que antes de abrir os nossos lábios, Deus já sabe daquilo que precisamos. Olhe para essa pessoa e diga assim: olha, Deus sabe. Diga, Ele sabe o que você precisa. Aleluia. E por Ele saber, Ele já está tomando providência ao nosso favor.
Ele diz em Salmos 23 que é o meu, que é o seu, que é o nosso pastor, e a sua promessa é: nada nos faltará. Aleluia. E Ele já está tomando providência a esse respeito. Ele diz lá no versículo 5 que colocará uma mesa na presença dos nossos inimigos ou adversários. Ele está dizendo: nesse ano de 2014 eu vou te honrar, eu vou te exaltar. Amém? Oh, aleluia. Olha só. Me lembro de um dia, imensa agonia, por mim você chamou. É verdade, Senhor. Estava tão sozinho, sozinha, em um estreito caminho. Ah, como você chorou. Lembra disso? Aí o que aconteceu? Ninguém ficou contigo, fui eu, o seu amigo, uma amargura como teu ser. Aí Deus disse para você assim: fui teu pai, o seu amigo, sua família, o seu abrigo, por isso eu conheço você. Deus, tu és lindo, Senhor. Eu te conheço bem melhor do que vocês. Eu te conheço, suas vidas acompanho com apreço. Filhos meus, fica sabendo que eu te conheço. Aí o Senhor diz para a igreja dessa forma: eu te amo, eu te escolhi e jamais te rejeitei. Dentre todos que eu vi, foi vocês a quem chamei. Por isso eu te digo, filhos queridos, eu te conheço. Eu te conheço. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é Ele. Glória a Deus. Glorifica Ele porque Ele está aqui nessa noite. Pegue a sua Bíblia, Se no final for possível, nós louvaremos ao Senhor com mais uma canção. Além de agradecer ao pastor Carlos mais uma vez, e a todos os líderes que aqui estão, pastor Júnior, pastor Fumêncio, pastor Biratã, cadê ele? Está aqui não, né? Mas da mesma forma eu registro o nome dele. E o William, Deus te usou porque confirmou aquilo que Deus colocou no nosso coração para falarmos nessa noite. Queremos falar sobre o segredo da nossa vitória estar em obedecer. Seja obediente, Deus vai te dar vitória em toda a sua vida. Diga para a pessoa que está só, diga assim: seja obediente. Filhos, seja obediente aos seus pais. Líderes ou liderados, seja obediente à sua liderança, e tu terás uma vida de sucesso, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Glória a Deus, está ficando bom, hein? Aleluia. Lucas capítulo de número 5. Meu filho, deixa Deus te usar aí, tá bom, filho? Lucas capítulo 5. O texto ou a leitura eu quero fazer do verso 1 ao verso 5, mas o versículo central dessa mensagem é o versículo 4, amém? Do verso 1 ao verso de número 5, diz: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. O que eles faziam? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazes ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repita comigo assim: fazei tudo o que o seu mestre mandar. Escolhe aí, fala para mais de uma pessoa: fazei tudo o que o seu mestre mandar. Aleluia. Mestre, líderes, seu pai é o seu mestre, seu pastor é o seu mestre. Quantos já brincaram dessa brincadeira? Fazei tudo que seu mestre mandar. É gostoso. Graças a Deus tivemos uma infância boa. Eu tenho 50 anos, pastor Carlos, né? Mas com carinha de 20. A cada dia o Senhor tem derramado sobre mim uma nova unção. Aleluia. Quantos precisam dessa unção? Às vezes meus colegas, aquela turma da antiga, de colégio, de bailes, de balada, não parece, mas eu fui de balada. Durante muitos anos, antes de conhecer a Jesus, eu vivia pelos clubes da vida, pelos bailes da vida, pelas boates da vida, dançando, fazendo shows, viajando por aí afora. E nessa época eu tive empresários, Cidinho Cambalhota, e ao falecer passou a ser meu empresário, Alberto Brizola. Eu viajava o Brasil dançando, fazia shows, cheguei a gravar comerciais para algumas empresas, dançando, tudo quanto é estilo. E não só eu, como eu e meus irmãos. Então nós viajávamos o Brasil fazendo shows de dança. Hoje eu viajo o Brasil pregando a palavra e ganhando almas para Jesus. Aleluia. Isso é bom, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e transformou as nossas vidas, e por isso estamos aqui para glorificar e exaltar Ele, porque só Ele pode transformar vidas. Aleluia. E a Ele eu dou toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor. Pois bem, o texto lido de Lucas, quando a palavra fala lá no versículo chave, como eu havia dito, quando acabou de falar, disse a Simão: fazes ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uma ordem, e essa ordem ela precisava ser obedecida. Então a primeira coisa que eu vejo e aprendo aqui é que se você obedecer aquilo que o seu mestre mandar, pode ter certeza que você vai colher bênção para o resto da sua vida. Você pode levantar as suas mãos e já dar um glória a Deus aí, bem gostoso. Aleluia. O livro de Lucas fala a respeito de uma maravilhosa pesca. Então libere essa palavra para mais de uma pessoa. Este ano de 2014, se prepare para lançar a sua rede, porque ela vai voltar cheia. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Prepare para lançar a tua rede. Aleluia. Prepare-se. O texto fala a respeito de Simão, o pescador. Simão vem de uma geração de pescadores, de famílias de pescadores. Simão, ele nasce num berço de pesca, praticamente. Ele tem a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude no meio da pesca. Então ele aprende todos os segredos e todas as técnicas a respeito de pesca. Simão poderia se dizer que na sua época ele era o PhD da pesca. Podemos se dizer que Simão ele era o bacharel da pesca, uma pessoa que conhecia muito bem sobre pesca. E nesta noite essa mensagem são para os pescadores que estão aqui. Cadê eles? Cadê eles? Crente,
Porque o Senhor nos chamou como pescadores de almas. Eu estou falando para pescadores aqui? Eu estou falando? Pois bem, Simão poderia se dizer que era o melhor ou o maior pescador da sua época. E pescar com Simão era um privilégio, era uma honra. E naquela época se vivia da pesca. A pesca era o meio praticamente de sobrevivência desse povo, dessas pessoas. Eles acabam com as suas necessidades por intermédio da pesca. Então, pela pesca, eles traziam melhorias ou benefícios para os seus lares. E nessa época, eles estavam passando por uma dificuldade, por uma prova, porque há o tempo exato para pescar. E é um pensamento meu, esses homens passando por uma dificuldade, passando por uma necessidade, pedindo a Deus para que o Senhor abrisse uma porta. Eu quero aqui abrir um parênteses e profetizar: Deus está preparando uma porta para você. Amém? Você que está desempregado, você que precisa de uma bênção, você que precisa de uma vitória, Deus está preparando uma porta para você. Esse ano, como o William falou aqui, é o ano da tua vitória, é o ano de bênção. 2014, você pega 2, tem 2, 0, 1, 4, você faz a soma aí, vai dar quanto? 7. 7 é o número que simboliza ou representa a perfeição, o perfeito. Então neste ano, o que vai acontecer na sua vida por parte de Deus, tudo vai ser perfeito, amém? É o ano da perfeição, é o ano da plenitude de Deus. E se você somar 7 mais 7, quanto dá? Por isso 2014, e o que eu entendo aqui? Por que 14? Vai ser o ano da dupla honra para você. Ano de dupla honra, aleluia. Então eles estavam precisando de um socorro, eles estavam precisando de um auxílio, eles estavam precisando de uma bênção. E se apresenta a eles Simão, o pescador, lhes convidando para uma pesca maravilhosa. Quando Simão se apresenta com um convite para ir pescar, eu fico imaginando a alegria daqueles outros demais pescadores, porque estavam precisando de um socorro de Deus, de um auxílio. E quando eles recebem esse convite para pescar, eu imagino a alegria, uns dizendo um para o outro: meu Deus, Deus enviou a vitória, Deus enviou a bênção, a porta se abriu. Pois bem, o convite era pescar, e se tratava de um grande pescador, um experiente pescador, Simão. Um homem que poderia se dizer: eu conheço o mar como a palma da minha mão, por ser um pescador experiente e conhecia todos os segredos, todas as técnicas em respeito de pesca. E ir para alto mar para pescar, você tem que conhecer, irmão. Quem já pescou aqui? Quem já pescou com pelo menos tarrafa? Já pescou com tarrafa? Tarrafa, para você lançar tarrafa ao mar, não é de qualquer maneira não. Até para lançar uma tarrafa, você tem que saber como preparar a tarrafa, não é? Não é você pegar aquele negócio e... não é assim não. Há uma técnica. Há uma técnica para isso. Você prepara ela, até o jeito do braço, como você fazer, para você lançar, para ela ir em forma de círculo e cair na água. Então não é de qualquer maneira. Tem que ter experiência. Tem que conhecer o negócio. E Simão era uma pessoa experiente que sabia de todas as técnicas. Então aqueles outros demais pescadores, para eles era 90% de probabilidade de uma boa pesca, porque eles estavam, me perdoe a expressão que eu vou usar aqui agora, eles estavam com o cara, com a pessoa que conhece de tudo. Eu fico imaginando, irmãos, quando eles vão compartilhar para as suas famílias, para as suas esposas: meu bem, eu recebi um convite. Vai chegar um convite de bênção para você. Amém? Vai chegar. Vai chegar a carta, o chamado. Aleluia, vai chegar em nome de Jesus. Toma posse da palavra. Irmão, eu estou profetizando. Eu não tenho texto, eu não tenho esboço, eu não tenho. Está vindo do alto. Eu orei a Deus por esta palavra, irmãos. Eu falei: Senhor, me usa como instrumento para trazer uma mensagem reveladora para aquele povo que eu não conheço a necessidade. Tu conheces. Quantos estão recebendo essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E eles chegam em casa para compartilhar após a reunião que teve
com Simão preparando para o dia seguinte para a pesca. Meu bem, pois bem, os nossos problemas vão acabar, porque Simão nos convidou para ir pescar. Nós vamos para o barco, e por se tratar de Simão, um pescador experiente, ele conhece tudo sobre o mar. Ele sabe a hora certa, ele sabe o momento exato, ele sabe aonde estão os grandes cardumes, ele sabe, ele conhece tudo de embarcação, ele conhece tudo sobre o mar. Então, eu tenho a certeza que nós vamos voltar com muitos peixes e os nossos problemas vão acabar. Então agora nasce uma esperança, uma expectativa de que o que eles iriam fazer iria dar certo. Olhe para esse crente e diga assim: vai dar certo, gente. Até porque ninguém entra num projeto, ninguém entra em nada acreditando que não vai dar certo, irmãos. Ninguém entra num projeto, ninguém entra em nada acreditando que não vai dar certo. Pelo contrário, acredita que vai dar certo, que vai acontecer. Pois bem, chega o dia, chega a hora de ir para alto mar. Eles estão dentro do barco agora, e o barco se inicia a sua trajetória para alto mar. E eu fico imaginando a alegria, a euforia, a expectativa, a esperança, o desejo, o sonho de se fazer uma boa pesca, o barco voltar cheio de peixes e por sua vez eles voltarem para sua casa com a sua vitória. Deixa aqui abrir um parênteses para ministrar outra palavra profética para a sua vida. Aleluia. Quantos creem que ao sair daqui nesta noite vão voltar para sua casa com a sua bênção, com a sua vitória? Levante as suas mãos e diga glórias a Deus. Eu não estou dizendo isso por dizer, eu não estou dizendo isso simplesmente para lhe agradar. O que eu digo, eu tenho um respaldo. A Bíblia diz que aqueles que vêm até a mim, diz o Senhor, eu de maneira alguma os disperso e vazios. Nessa noite o Senhor vai te encher, nessa noite o Senhor vai te encher, nessa noite Ele vai te encher da sua presença, da sua plenitude, da sua unção. Pois bem, estão em alto mar, dentro do barco. O sonho, a expectativa, a ansiedade, o desejo no coração deles de que daria certo. Esse ano vai dar certo para você. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está desejando, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o seu sonho, mas olhe para esse crente e diga assim: se Jesus estiver, vai dar certo. Se Jesus estiver, vai dar certo. Diga para ele assim: um segredo é Jesus estar. Você entendeu isso? Pois bem, estão em alto mar. Agora é a hora de lançar a rede. Eu fico imaginando Simão, um pensamento meu: ei, pescadores, se preparem para lançar a rede e trazer ela cheia. Eu fico imaginando alguns: uhul! Vamos lá, eu quero ouvir: uhul! Aleluia! A expectativa, a alegria deles de fazer uma boa pesca. Como eu falei, eu repito, ninguém entra em nada, em nenhum projeto acreditando que não vai dar certo. Então, no coração deles, na expectativa deles, na mente deles, era que a rede voltaria cheia. Pois bem, a rede lançada ao mar. Está a rede lançada, o pão lançado sobre as águas. E a hora se passa. Eu imagino a conversa dentro do barco não era outra a não ser: vai dar certo, a rede vai voltar cheia, nós vamos levar muitos peixes para casa, porque os nossos problemas acabaram. Após algumas horas passadas, vem a ordem de se puxar a rede, e eles começam a puxar a rede. Diga para esse crente que está ao seu lado: se prepare para puxar a rede esse ano, crente. Se prepare para puxar a rede esse ano. Aleluia. Se é o casamento que você espera, pode ser esse ano. Se é a porta de emprego que você espera, pode ser esse ano. Se é a faculdade que você espera, pode ser esse ano. Se é a casa que você espera, pode ser esse ano. Aleluia! Deus. E eles começam a puxar a rede, e estão puxando a rede com toda a vontade, com toda a alegria, porque é assim que tem que ser, irmão. Eles começam a puxar, eles obedecem a ordem e começam a puxar a rede com alegria, com toda a satisfação, em unidade. É assim que tem que ser na igreja, irmãos. É fazer tudo com alegria, é estar junto, é em comunhão, porque quando isso acontece, aí, irmãos, o milagre vem da parte de Deus. É juntos.
E eles começam a puxar a rede, estão puxando a rede, e a rede agora começa a chegar à beira, e agora a rede chega dentro do barco. Como? Vazia. Olha para esse cara e diga assim: vazia. Vaziinha da Silva, diga. Vazia, como o pastor Júnior fez. Mas ó, vazia. Olha para esse crente e pergunta assim: se fosse você, o que você faria ou falaria? Oi? É, com certeza. E aí, Pedrão? Me explica isso, rapaz. Explica esse negócio aí. Tu é o pescador, tu é o cara, tu vive dizendo que conhece o mar como a palma da tua mão, rapaz. Você vive dizendo aí que nunca deu errado a sua pesca, pelo contrário, que toda vez que você voltou ao mar, foi ao mar, você voltou com a embarcação cheia. Por que hoje veio vazia, Pedro? Me explica esse negócio. E começa certos questionamentos, começa uma pequena confusão, até algumas dúvidas surgem. E Simão Pedro, como um bom mestre, eu imagino, é um pensamento meu: calma, pescadores, vai dar certo. Volte a lançar a rede de novo. Não perca a esperança. Diga para essa pessoa que está falando: não perca a esperança. Diga assim: não desista. Aleluia. Vamos voltar a lançar a rede. E eu imagino aqui que quando Simão ele dá novamente a direção ou a ordem de voltar a lançar a rede, agora nem todos estão no mesmo pensamento. Quando Simão fala: olha, vamos lançar a rede novamente, eu fico imaginando alguns: ah, Simão, olha, não deu certo, e eu acho que não vai dar certo mesmo. Assim é algumas pessoas, assim é alguns crentes. Ah, Simão, não vou não, vai você, vai eles lá, porque eu não vou não. Esse negócio não está me cheirando bem. Assim são algumas pessoas, irmãos. Mas acredite naquilo que Deus lhe falou. Se o Senhor lhe prometeu vitória, pode ter certeza que a tua vitória vai chegar, em o nome do Senhor Jesus. Passará o céu e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Quem tem a promessa, quem tem a promessa, quem tem a promessa, aleluia. Então quando Simão dá a segunda ordem, agora nem todos estão na mesma comunhão. Você pode olhar para esse crente e dizer assim: ainda estamos juntos. Mas diga assim: junto mesmo. Não é que negócio aí, ó, tamo junto, hein? Que a moda é assim, né? Tamo junto, junto e misturado. Mas esse negócio aí é meio furado, me perdoa a expressão. Ainda mais quando você diz misturado, eu junto até passa, mas esse negócio de mistura não passa não, irmão. Porque se o Senhor falou em Isaías capítulo 1, versículo 19, que comeremos o melhor dessa terra, então para que eu quero mistura? Eu quero o melhor. Quem quer o melhor aqui? Quem quer o melhor? Quem quer o melhor? Quem quer o melhor? Aleluia. Então quando Simão ele vem preparar os pescadores para lançar novamente a rede ao mar, agora nem todos estão ligados no mesmo espírito. Agora surge uma divisão. Enquanto uns se preparam para lançar a rede, agora outros estão de fora assim, ó: duvido, isso vai dar errado. Quem está olhando para você, imaginando isso, vai quebrar a cara, porque Deus está preparando surpresa. Quem está dizendo que vai dar errado? Quem está dizendo que não vai dar certo? Quem está dizendo que você não vai conseguir? Vai ver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Ele não tem nem aonde cair morto, e está dizendo que vai comprar um carro esse ano. Eles vão ver você no seu carro. Recebe a benção aí, crente. Ela não tem nem aonde cair morta, está vendendo o almoço para comprar janta, e está dizendo que vai ter casa própria. Ei, meu irmão, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Ele usa alguém para te abençoar. Você recebe esta palavra? Deixa eu citar duas experiências aqui. Duas experiências. Uma de Paulo, apóstolo Paulo. Durante 2 anos morou de aluguel. Após esses 2 anos, Deus deu a ele o privilégio da casa própria.
Outra passagem, o profeta que vivia para lá e para cá, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando, obedecendo a Deus. Deus usa a sunamita para conversar com o seu esposo, e sunamita, juntamente com seu esposo, concorda em dar uma casa para aquele profeta. Assim é o Senhor, o mesmo Deus que usou sunamita e o seu marido para abençoar aquele profeta lá no passado, Deus pode usar qualquer outra pessoa este ano para abençoar a sua vida. Você recebe essa palavra? Diga amém. Aleluia. Pois bem, agora nem todos, mas alguns voltam a lançar a rede porque não perderam a esperança, ainda acredita no seu milagre. Só quem ainda acredita no seu milagre aqui, só quem? Aleluia. E a rede é lançada ao mar, enquanto alguns estão na expectativa de que agora dessa vez a rede voltasse cheia, outros estão do lado de fora às espreitas, duvidando, não vai dar nada certo, vão quebrar a cara, não deu certo na primeira e não vai dar certo de novo. Você vai ver, você vai ver. E pois bem, a ordem agora é dada: puxa a rede. Qual foi a ordem? Eles obedeceram. A rede é agora, eles começam e puxa a rede, aquele esforço braçal, aquele sacrifício, mas eles estão na expectativa, eles estão na esperança que agora a rede voltaria ou viria cheia, e começa a puxar a rede. Pois bem, agora a rede chega dentro do barco, de que forma? Vazia. Vazia. Olha para esse crente e diz assim: vazia. Ó céus, ó vida, ó azar. De novo, vazia, irmão. Vazia. Vazinha da Silva, irmão. Nem uma piaba, nem um peixinho, nem um baiacu, nada, 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 nada. Vazia. E aqueles que estavam dos fora, não falei? Quebrou a cara, bem feito. Eu te disse. Assim são algumas pessoas, irmãos. Mas Deus vai surpreender a cada um deles. Vai. Aqueles que estão dizendo assim: você vai morrer velha, você não vai se casar. Deus vai surpreender eles. Você está velho, não vai trabalhar mais não. Deus vai surpreender eles. Você não vai sair dessa não. Deus vai surpreender. Você está entendendo, irmão? É momento profético, a palavra profética. Recebe aí, crente, em nome de Jesus. Fazei tudo que o seu mestre mandar. Pois bem, agora a tristeza é notória, é real. Dentro daquele bar vem um desânimo, vem o cansaço, vem o desespero, a fadiga, os corpos doendo, os braços, pernas, porque exercício, movimentos repetidos, dói. E devido à pesca ter sido fracassada, aí que aquilo aumenta mais. Então aquela tristeza, e olham para Simão, e aí Simão, o negócio está ruim hoje, hein? E Simão não sabe mais o que fazer, mais o que falar. Olha para esse crente, faltava algo. Diga para ele: quando Jesus não está no barco, nada dá certo. Diga claro: quando Jesus não está no barco, nada dá certo. Quando Jesus não está no negócio, não dá certo. Quando Jesus não está no relacionamento, não dá certo. Quando Jesus não está no negócio, nada dá certo. Mas quando Jesus está, aí é diferente. Aleluia. Deixa ele entrar. Diga para a pessoa que está: deixa ele entrar, irmão. Dá primeiro lugar a ele. Aleluia. Jesus está no barco. Sabe o que significa Jesus estar no barco? É dar prioridade a ele. Jesus está no barco. Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar está o Senhor. Temos que de uma vez por todas entendermos e praticarmos isso, para que tudo venha dar certo na vida, em todas as áreas. Jesus tem que estar no barco. Estar no barco tem que estar dentro, tem que ser o dono da minha e da sua vida. Ele tem que estar no controle. Temos que ser dirigido, conduzido por Ele, com toda a experiência que venhamos ter. Mas sem Jesus não somos nada, não podemos nada, não somos capazes de nada. E olha que Simão era um grande pescador. Pois bem, tristes, chateados, me desculpe a expressão que eu vou usar agora, revoltados, injuriados, saem de dentro do mar, voltam para a beira da praia, saem de dentro do barco, queixosos. É um pensamento meu, alguns querendo pegar até Pedro, irmão. Tem alguns crentes assim, de vez em quando, se pisar no calo dele, quer bater na gente.
É verdade. E saem no barco, chateado, triste. Aí o versículo 2, olha o que a palavra vai dizer. Versículo 2: viu. Repita comigo: viu. Olhe para esse crente e diga assim: viu. Diga: viu. Diga para mais de um: viu. De quem se trata? De quem está falando? Está falando de Jesus, irmão. Jesus viu como eles saíram de dentro do barco. Viu como eles saíram de dentro do mar. Viu como eles estavam, o estado dele. Viu? Vem cá você mesmo, vem cá. Qual é o seu nome? Esse rapaz bonito, como? Guilherme estava dando lugar ali na hora da adoração. Guilherme, faz aquela cara assim do negócio, não deu certo, deu tudo errado, está arrasado, está revoltado, está chateado. Vai andando lá no meio do povo, vai lá. Foi assim mesmo, Jesus viu, irmão. Vai lá, Guilherme, isso aí. Abaixa o ombro, abaixa a cabeça, vai lá. Isso aí, não, assim mesmo. Vem questionando, vem falando assim, vem questionando, vai lá, questionando a vida. Foi assim mesmo. Valeu, Guilherme. Jesus viu. Jesus viu, irmãos. Ele saiu do barco. Olha para perto. Jesus viu. Olha para esse crente que está só, diga assim: Jesus está vendo. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está vivendo. Ele está vendo, irmão. Nada passa em oculto diante dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. Fique tranquilo, porque Ele está vendo. Ele viu. E por Ele ver a tristeza, o dissabor, a injuriação, a revolta daqueles homens, a primeira coisa que Jesus vê, e era necessário fazer, eles precisavam ser tratados. Jesus hoje nessa noite quer tratar com você, amém? Eles precisavam ser tratados. Eles precisavam ser curados. Eles precisavam ser sarados. Aquela tristeza que tinha que sair do coração deles, aquela mágoa tinha que sair do coração deles, aquela revolta tinha que sair do coração deles. Jesus viu, e por isso Jesus os chama. O versículo 3 vai dizer o seguinte: após Jesus ter visto dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E no versículo 3 vai dizer: entrando em um dos barcos. Diga assim: agora Jesus entrou. Agora Jesus está presente. Agora Jesus é o dono da situação. Agora a coisa é com Ele. Agora a coisa é com Ele. Agora Ele está no controle. Agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Após ver a tristeza deles, Jesus entra no barco. Jesus entrar no barco significa o quê? Agora o Senhor assume o controle de tudo. Diga para esse crente: deixa Deus assumir o controle. Deixa Ele assumir o controle da sua vida, assumir o controle do seu relacionamento, assumir o controle dos seus negócios, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Devemos reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. E Jesus entra no barco, e olha o que vai acontecer. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Por que ensinava? Eles precisavam ser sarados, eles precisavam ser tratados, eles precisavam aprender o segredo para que tudo na sua vida venha a dar certo. E isso só quem pode nos ensinar é Jesus. Eles precisavam aprender com o maior pescador de todos os tempos. Faltava ainda algo para que a pesca deles fosse bem sucedida. Faltava ainda algo para que eles tivessem êxito no propósito, no desejo, no projeto, no sonho, na intenção. Faltava algo, e o algo que faltava era Jesus.
Agora Jesus está no barco, e após os ensinarem, o texto 4, versículo 4 vai dizer: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, ou seja, volta ao largo e lançai as vossas redes para o quê? Jesus está falando para um grupo de pessoas que até minutos atrás, irmãos, estavam revoltados, porque os seus desanimados, obrigado, porque não deu certo, irmão. Estavam chateados porque não deu certo. Era como se os seus planos haviam ido por água abaixo. Não pescaram nada, estavam revoltados. Para não dizer que não pegou nada, porque quem já foi para alto mar sabe, existem aqueles mosquitos, eu esqueço o nome deles, que só dá em mar, alto mar. Meu irmão, aquele negócio quando morde, Jesus, aquele negócio quando morde, você não sente na hora, meu pastor, mas no dia seguinte, pastor, aí os calombos que rapaz, Jesus, meu. Como é que é? Pulga, meu, butuca, irmão. Estavam todos butucados. Só pegou caroço, pastor Júnior. Tudo revoltado com Simão, meu irmão. Eu só peguei caroço. Estou todo mordido. Foi para esse que Jesus deu a ordem. Eles saem no barco cansados, fatigados, porque ficaram a noite toda fazendo um esforço, um exercício braçal. Puxa rede, nada. O texto diz: ficaram a noite toda. Você pode imaginar o que é isso? Ficar a noite toda fazendo o mesmo movimento, sem dormir. Foi para esses que Jesus deu a ordem. Qual foi a ordem? Volta e lança a rede. Pergunte-se, crente, se fosse você, o que você faria? Ah, pastor Carlos, eu estou cansado, hoje eu não vou não. Ah, pastor Carlos, manda outro, trabalhei a semana toda. Ah, pastor, hoje eu nem me preparei direito. Coloca outro aí para pregar, coloca outro aí para fazer. Você está entendendo, crente? Obedeça. Ainda que você esteja cansado, obedeça. Ainda que você esteja chateado, obedeça. Ainda que você esteja na prova, obedeça. Ainda que você esteja passando por luta, obedeça. Ainda que você tenha perdido coisas, obedeça. Porque obedecendo na hora certa, Deus ele vai te honrar. Obedecendo na hora certa, Ele vai te exaltar. Obedeça, fazei tudo o que o seu mestre mandar. Eles poderiam dizer o seguinte, juntamente com Simão: ah, estou cansado, Jesus. E não é que tem crente que às vezes fala assim: eu estou cansado. Não tem crente que diz isso. Ah, estou cansado. Hoje não, vou descansar um pouquinho. Aí vem o Senhor: então tá bom, você quer descansar? Alguém quer descansar aqui? Porque eu vou orar para Deus preparar e levar logo. Quem quer descansar aqui? Ninguém não? Eu oro logo para Deus te levar logo de uma vez, né? Não tem ninguém querendo descansar aqui não, né? Porque quando me fala assim: ah, pastor, estou cansado. Ah, então tá, eu vou orar logo para Deus te levar. Está cansado? Se anima logo, pastor. Está cansado? Então eu vou orar logo para Deus te levar logo de uma vez, né? Aí não tem mais. Ah, não, pastor, eu vou. Aí já muda logo de ideia, já muda logo de ideia. Então eles poderiam arrumar diversas desculpas, mas o mar não está para peixe, Jesus. Simão, o pescador experiente, ele falou para a gente que ia dar certo. Irmãos, se a promessa que o homem te fez não aconteceu, fique triste não, porque a promessa de Deus vai se cumprir. A promessa do homem é falha, mas a de Deus é perfeita. Muitas das vezes o homem promete e se esquece, mas Deus não se esquece. Aquilo que Ele lhe prometeu está de pé. Aquilo que Ele te prometeu está de pé. Diga para a pessoa que está se olhando: aquilo que o Senhor te prometeu está de pé. Aquilo que Ele te prometeu está de pé. Está de pé. Espere, porque na hora certa vai acontecer. Pode ser esse ano. Quem recebe esta palavra, diga amém, diga glória a Deus, diga glória ao Pai. Glorifique e exalte a Ele. Aleluia. Se prepare para lançar a sua rede esse ano, porque ela vai voltar cheia. Aleluia.
Jesus dá a eles uma ordem: voltai ao largo e lançai a vossa rede. E Simão vai responder lá no versículo 5: e respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe a primeira coisa que esses pescadores aprenderam? Sabe a primeira coisa que esses pescadores, esses homens, essas pessoas aprenderam? É que se Jesus não estiver, nada acontece, irmão. É que se Jesus não estiver, nada acontece. É que se Jesus não estiver, de nada adianta. Foi a primeira coisa que eles aprenderam. Amém? A segunda coisa que eles aprenderam com essa passagem é que vale a pena obedecer. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento, obedeça. Obedeça o que seu pai mandar fazer. Filho, obedeça o que sua mãe mandar fazer. Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos hoje tratam o pai assim: e aí, coroa? Fala aí, velha! Não é assim, irmão? É assim a juventude de hoje. E aí, velha? Não é assim mesmo. E aí, coroa? Libera a grana aí, vai. Não é assim hoje. É assim, hoje é assim, irmão. Qual é, cara? É assim mesmo. Fala com o pai dessa forma, irmão. Qual é, irmão? E tem aqueles que falta pouco bater, irmão. Se o pai não liberar um din-din. Pô, tô querendo sair com a namorada. Tô querendo ir no McDonald's. Agora o McDonald's aqui perto dele, meu irmão. É, meu, agora é. Agora tem McDonald's aqui perto. Libera aí um aí, pai. Tô querendo namorar um pouco, pagar um lanche. Qual é, coroa? E se o pai, irmãos, olhar com os olhos assim meio... É porque eu sou dessa época, irmão. Meu pai me olhava assim, só olhar, eu já... Falava nada, irmão. Agora não, se tu olhar, qual é, meu irmão? Qual é, coroa? Qual é? Já arma logo. Qual é, coroa? Tá me olhando porque tá encarando por quê? É, irmão. Quer benção, quer vitória desse jeito? Obedeça, crente. Obedeça. Aí a mãe vem e fala: minha filha, lava a louça. Vou lavar nada. Lava você. Come e deixa o prato lá, irmão. Essa é a juventude hoje. É assim, irmão. Vai lá, minha filha, arruma a casa, varre a casa. Vou varrer nada. Ainda bate o pé, irmão. Ainda faz bico e tudo. Não vou. Aí o Senhor não abençoa. Fica na prova. Ah, pastor, ora por mim porque eu estou numa prova. Aí eu pergunto: você tem obedecido o que o seu mestre tem mandado? Esse é o segredo. Obedeça, não questione, não reclame. Eles podiam questionar, eles podiam reclamar, eles estavam ali com a oportunidade de questionar, de reclamar. Mas o que Simão fala? Senhor, ele diz aqui: mestre, Jesus, Rabi, pastor dos pastores, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que Simão queria dizer? Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio na tua promessa. Porque agora é o Senhor que está mandando. Eu creio na minha vitória. Eu vou fazer sim o que o Senhor mandou eu fazer. Estou cansado, estou chateado, estou magoado, estou todo mordido, meus braços estão doendo, minha perna está... Só o Senhor sabe, mas eu vou fazer o que o Senhor mandou. Obedeça, crente. Obedeça. Esse é o segredo para o teu ministério ser próspero. Esse é o segredo de Deus te exaltar aqui nessa terra, em todas as áreas da sua vida. Obedeça, irmãos. Aonde você está, obedeça a sua liderança, seu patrão, seu professor.
na sua casa, sua mãe, obedeça, faça, e você vai colher os frutos da obediência. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O texto diz: fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aí eu volto lá atrás, aqueles que estavam assim, não vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai acontecer. Eu fico imaginando a cara deles, meu Deus, é como diz aí, né? Roubando. O que Deus vai fazer na tua vida, diga assim, ó, os acusadores vão ficar babando. Quem está rindo de você vai ficar babando. Quem está te julgando vai ficar babando. Quem não acredita que vai dar certo vai ficar babando. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida neste ano. Mas para Deus fazer, obedeça. É o segredo. Oi? E vão comendo peixe. O que Deus vai fazer é tão grande, porque diz a Bíblia aqui que eles tiveram que chamar a outros, porque a bênção foi muito grande. Eu creio. Quantos creem? Você crê nisso? Feche teus olhos. Eu sou pescador. Eu não posso deixar de lançar a rede. Se há alguém aqui nessa noite que está afastado, tem 2 semanas que eu preguei num lugar, e quando eu fiz o apelo, e eu perguntei se havia alguém afastado, uma das pessoas que veio à frente falou: estou afastado, pastor. Aí o pastor falou: mas você está aqui na igreja já há tempo. Mas eu estou afastado, pastor. Resumo: dentro da igreja, mas afastado de Deus. Dentro da igreja, mas afastado de Deus. E naquela noite, um senhor já de idade falou: não, hoje sim eu faço um concerto com o Senhor, com Deus. Aí eu pergunto: há alguém aqui que se encontra afastado nessa noite? Se tem, levante suas mãos aí mesmo, onde você está. Sou eu, pastor. Eu estou afastado, mas eu preciso de uma nova unção na minha vida. Alguém que se encontra afastado nessa noite? Se tem aí mesmo onde você está, você levante as suas mãos. Eu quero identificar você, em nome de Jesus. Talvez a situação, a circunstância tenha lhe feito se afastar do querer, da vontade, do agir de Deus, do ministério. Você está dentro da igreja, mas se afastou do ministério. Você se afastou daquilo que Deus te deu para fazer e você não faz mais. Sabe o que é isso?